Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, continuamos meditando o Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 2, hoje nos versículos de 23 a 28. Enquanto meditamos este relato, um relato curioso, uma espécie de denúncia, enquanto os apóstolos passavam por uma plantação de trigo e ali então se alimentam daqueles grãos em dia de sábado, como que configurando uma colheita e, portanto, um trabalho servil em dia que não se previa, pois esse tipo de ato prontamente já vem em tom de acusação fazer a Nosso Senhor esses questionamentos. Por que os discípulos de Cristo, por que o próprio Cristo fazem aquilo que não é permitido em dia de sábado? E Nosso Senhor vai muito bem lembrar os fatos do Antigo Testamento, especialmente aquela questão ligada a Davi, né? E que, tendo fome, necessitaram, pois, abrir os pães conhecidos como pães da proposição, que eram 12 pães que se colocavam todas as semanas na mesa do santuário, como uma homenagem das 12 tribos de Israel ao Senhor. E os pães substituídos ficavam reservados para os sacerdotes que serviam no culto. E isso, então, todas as semanas assim se resolvia. E o comportamento de Abiatar, que era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e também deu aos seus companheiros, como que antecipando a doutrina de Cristo neste sentido. Já no Antigo Testamento, Deus tinha estabelecido uma ordem, e esta ordem ligada aos preceitos da lei, de modo que os de menor grau, de menor categoria, cedem diante das principais. E é exatamente o que acontece aqui. Por isso explica-se aqui o preceito cerimonial que estava ali em oferecer os pães, enfim. E de repente cede-se este preceito cerimonial diante de um preceito natural, que é a questão comer. É preciso saciar a fome. E é muito mais importante saciar a fome do que, nesse aspecto, cumprir simplesmente um preceito cerimonial. E é nesse sentido que entendemos, então, o preceito do sábado, quando Nosso Senhor menciona que o sábado não é maior do que o homem, mas antes sim, o homem foi feito para o sábado, de modo que, então, o Filho do Homem, como diz Jesus, é Senhor também do sábado. Assim, o sábado se submete ao homem. E com isso fica evidente, então, aquilo que nós entendemos
a primazia do homem sobre todas as coisas. A vida humana, a pessoa humana tem valor acima da economia, dos valores sociais, da ordem social, do progresso e, portanto, tudo deve sempre levar em conta o bem da pessoa. A ordem das coisas precisa estar sempre subordinada à ordem das pessoas e não o contrário, porque o próprio Cristo vai assim dizer: o sábado foi feito para o homem. O homem precisa ter primazia sobre todas as coisas. E esta ordem, fundada, pois, na verdade, construída sobre a justiça e como que vivificada pelo amor, deve ser cada vez mais desenvolvida. Que isso nos ajude a entender, então, o sentido da vida humana. Não aqui menosprezando o valor do sábado, ou para nós hoje o domingo, enfim, aquilo que é a lei, que tem a sua bondade e necessidade, naturalmente, mas que não fiquemos assim presos à instituição, como infelizmente àquela altura já estavam, como fariseus que, oprimindo o povo, colocavam assim uma preocupação de prescrições e proibições que mais causava ansiedade nas pessoas do que simplesmente o prazer de dedicar-se em paz e alegria ao culto de Deus e guardar o dia do Senhor. E assim então, por fim, o Senhor termina dizendo: eu sou o Senhor do sábado, ou seja, Ele é Deus e o seu poder universal. E por esta razão, Ele pode estabelecer outras leis, como de fato aqui estabelece ao falar sobre o novo sábado. Que o Senhor nos dê a graça, então, de colocar assim esta prioridade, a vida humana, acima de todas as outras situações, e que esta seja respeitada e assim valorizada desde o seu início até o seu fim natural. Esta é a beleza da doutrina católica que nunca devemos esquecer. Deus te abençoe.